Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina Física para a Computação, do curso Graduação em Ciência da Computação. Meu nome é professor João Areis e eu vou dar sequência aqui, ao conteúdo que nós estamos estudando nessa nossa disciplina, ok? Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar, continuar falando aí a respeito dos tópicos de física moderna, e vamos aprofundar um pouquinho mais aí na questão das fontes chaveadas e conversores, tá? Então, nas aulas anteriores, nós estudamos um pouquinho, os conceitos básicos de eletrônica, eletrônica de potência, os tipos de chave, princípios de funcionamento, ponte retificadora, dentre outras informações. Então, nessa aula de hoje a gente vai ver um pouquinho mais aplicado, toda essa tecnologia, principalmente em prol aí dos dispositivos e equipamentos para a área de vocês, que é a ciência da computação, ok? Bom, pessoal, então por definição, as fontes de tensão ou fontes chaveadas, elas tradicionalmente elas podem ser classificadas em fontes lineares, fontes ferro-ressonantes ou fontes chaveadas, tá? Essas fontes ferro-ressonantes, que foi inserida aqui, na verdade são fontes que trabalham com o princípio de funcionamento baseado na saturação do transformador, tá? São fontes não muito utilizadas, elas não são as mais populares. Então, por esse motivo, a gente vai falar mais aqui nessa aula de hoje a respeito da fonte linear e principalmente da fonte chaveada, ok? Aqui nós trazemos então, uma imagem aqui comparando, aqui à direita uma fonte linear de 29 watts de potência e aqui à esquerda, uma fonte chaveada de 65 watts de potência, tá? Bom, pessoal, conforme vocês observaram, então a fonte linear, aqui apresentada, ela é muito maior do que a fonte chaveada. E aí a gente vai compreender um pouquinho mais o porquê disso, ok? Bem, o que é uma fonte linear? A fonte linear, ela tem essa característica, pois ela é alimentada, pela rede elétrica, geralmente uma tensão de 110 ou 220 volts, diretamente no primário de um transformador. Então, se a gente for observar aqui nessa figura, ela é composta por um transformador. No secundário desse transformador, você tem um retificador. Depois, na saída do retificador, um processo de filtragem, um regulador de tensão e aí o sinal é entregue para a carga. Essa fonte linear, geralmente, você pode escolher somente duas tensões da alimentação de entrada, que é 220 ou 110 volts, e só. E aí a fonte ela vai entregar um sinal lá na saída. De forma tal que, se houver uma variação muito abrupta, tá, do sinal da entrada, essa fonte ela não vai conseguir garantir aquela condição de alimentação, de tensão e corrente na saída, ou seja, o seu trabalho, a sua relação, ela é linear, tá? Ou você trabalha com o sinal pleno, ou se o sinal não estiver pleno, a tensão lá na saída ela vai acompanhar a entrada. Então aquela tensão ela vai diminuir, Isso aí naturalmente vai prejudicar a nossa carga, tá? Mas e a fonte chaveada? Como é que ela vai funcionar? Qual que é a diferença dela em relação à fonte linear? No caso da fonte chaveada, turma, para a gente conseguir obter a tensão em corrente contínua, na saída dela, todo esse processo de conversão, e aí por isso a gente usa o termo, fonte chaveada e conversores, esse processo de conversão da energia, ele é realizado geralmente em altas frequências. E aí começa um pouco a diferença da fonte linear para a fonte de corrente, para a fonte chaveada, que trabalha com alta frequência. Como você trabalha em altas frequências, ao trabalhar em alta frequência, você consegue naturalmente trabalhar com um tamanho menor de componentes, tá?
você consegue minimizar, reduzir o tamanho desses componentes. Então essa já é uma das vantagens. Outra questão, o estágio de regulação da tensão da saída, geralmente se utiliza de modulação por largura de pulso, tá? Que é a tradicional modulação PWM, ou modulação por frequência do chaveamento, tá? Ou modulação por frequência, tá? Então aqui a gente tem uma imagem aqui, né, de como que seria essa nossa fonte chaveada. Então perceba que neste caso aqui, lá no caso do outro, da fonte linear, você tem um conjunto transformador, um estágio retificador e um filtro. Aqui também nós vamos ter isso, só que via de regra em tamanho menor. E aí o grande segredo está na saída desse filtro. Na saída desse filtro, utiliza-se uma tecnologia muito mais evoluída, tá? Geralmente conversores DC-DC, e a gente vai ver alguns tipos aqui na sequência, né? Que são utilizados por esse motivo. E aí, essa nossa fonte, além disso, né, ela tem um mecanismo de controle, ou seja, ela autocontrola a partir do sinal da saída o chaveamento da entrada, de forma a corrigir o sinal. Então, perceba que você tem um estágio independente aqui da entrada e depois você tem o processo de conversão e controle do estágio da sua fonte, tá? De forma que, independente do que entra, você consiga garantir uma saída, um sinal de tensão e corrente na saída mais constantes, tá? Então, esse é o grande diferencial da fonte chaveada. E aí, consequentemente, né, na fonte linear eu falei que você tradicionalmente alimenta ela com 110 ou 220 volts, mudando lá a chavinha lá no secundário da sua fonte. No caso da fonte chaveada, você vai trabalhar ela de uma forma tal que você pode trabalhar com a ampla gama de tensão na entrada. Geralmente, fonte chaveada, você vai ter ali uma variação da tensão de entrada de 90, de 100, de 110, 120 volts até 240 volts. Então, não importa o que está entrando, né? Não importa o nível de tensão que você está trabalhando, o importante é o sinal da saída se manter constante. Um exemplo clássico desse tipo de fonte são as fontes dos notebooks, né, os laptops, e as fontes de celulares. Você já reparou que independente do local onde você viaja, onde você vai, você coloca lá o seu celular para carregar e ele funciona normalmente? Você coloca o seu notebook para carregar e ele funciona normalmente? Porque ele possui uma fonte chaveada, tá? Porque a sua construção é através de uma fonte chaveada que permite assim. Ao contrário, por exemplo, de um desktop, geralmente o desktop trabalhar, né, os mais antigos trabalhavam com fontes lineares, tá? Bom, pessoal, mas em linhas gerais, quais são as aplicações das fontes chaveadas, tá? Então, geralmente em computadores, microcomputadores, periféricos, né, impressoras, outros dispositivos, equipamentos de telefonia, de comunicação, televisores, né, videogames, equipamentos hospitalares, satélites, aviões similares e equipamentos militares, ou seja, a ampla maioria dos equipamentos que são eletroeletrônicos, tá? A ampla maioria desses dispositivos, hoje em dia, eles trabalham com esse sistema de alimentação por meio de fonte chaveada. E aí, quais são as vantagens? Então, pela imagem lá que nós observamos, ele possui uma eficiência maior, né? Nós vimos, né, uma fonte de tamanho bem menor, entregando uma potência bem maior, ou seja, eficiência maior, pois tem é, menores perdas, né, e consequentemente demandam menores dissipadores de calor. Possui a vantagem de ter múltiplas saídas, então você pode entregar diversas saídas de tensão. Você consegue variar, né, diminuir ou aumentar a tensão da saída à medida, né, que você tem uma variação do sinal da entrada, sua tensão na saída ela pode se autocorrigir. E aí o principal de tudo, né, um volume, né, tamanho menor e consequentemente custo menor, entregando uma potência maior, tá?
Porém, nós temos desvantagens, né? Quais são elas? Maior complexidade construtiva, ruídos audíveis, né, e interferências eletromagnéticas, porque você passa a trabalhar com frequências mais elevadas, tá? Tempo de resposta a variações de tensão na entrada e na carga é maior, então a fonte linear, se variou a entrada, automaticamente isso já se traduz na saída, porque a resposta é linear entre um e outro. No caso da fonte chaveada, isso demora um pouquinho mais, né, e varia de uma fonte para outra, dependendo do sistema de controle adotado. Tá? Tem sistemas de controle mais refinados, cuja resposta é quase automática, tem sistemas de controles adotados que a resposta é um pouco mais lenta. Né? E aí, naturalmente, a manutenção ela é bem mais elevada. Né? Se nós observarmos lá por aquela figura, né, comparando as duas fontes, você tem uma fonte muito básica, muito rudimentar lá, que é a fonte linear, quase não tem componentes. E do outro lado você tem uma fonte chaveada repleta de componentes eletrônicos, né, o que acaba encarecendo sua manutenção e a própria construção dessa fonte, ok? Pessoal, obrigado pela participação de vocês, aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!